Bom dia a todos vocês. Nossa primeira aula de história nessa segunda semana de agosto, né? Seria a nossa 14ª semana de estudo da infância. Essa foto aí, vocês podem tirar um print e depois a gente posta lá no grupo, certo? Ela foi sobre essa fotozinha que aparece na tela, essa apresentação, ela foi o resumo do capítulo 7 do livro passado. Então, a gente precisa relembrar esse conteúdo para dar continuidade ao novo assunto do livro 3. E aí eu pedi que vocês, Ana Lu, o Joaquim já está com o microfone ligado, o Jordana liga também, para eu fazer uma perguntinha a vocês aí, a turma, certo? Melody, Gabi, Lara, Aciol. E seu Siqueira, que chegou também agora. Quando a gente fala de América Espanhola, o que é que a gente está falando? A gente está querendo dizer o quê? Espanhóis? Quando a gente fala de América Espanhola, Espanha a gente sabe que é um país lá da Europa, não é isso? Uhum. Então, quando a gente fala de América Espanhola, estamos querendo dizer o que com isso? Os lugares da América onde os espanhóis colonizaram? Boa, Jordan. A gente sabe que a América ela teve um chamado Tratado de Tordesilhas, que mais ou menos ao meio ali passou uma linha vertical, não foi isso? Uhum. À direita, leste para os portugueses, à esquerda, oeste para os espanhóis. Isso. No caso, parece ser quando a gente olha assim, parece ser uma divisão um pouco injusta, né? Injusta. Por quê? Porque a gente olha e diz, os portugueses só ficaram com o Brasil, enquanto que os espanhóis ficaram com um monte de país. Mas a gente está pensando isso agora, em 2020, século XXI. Se a gente voltar 500 anos atrás e pensar que não existia país nenhum, que só existia a América, ela foi dividida assim, mais ou menos mentalmente, numa linha imaginária, pela metade. A questão é que, como a gente vai estudar a independência, quando a gente estiver com a graça de Deus próximo, todo mundo junto, presencialmente, né? Voltar o 8º ano, será presencialmente, quando a gente estiver no 8º ano, a gente vai estudar a independência, o surgimento desses países. A América Espanhola se transformou em Venezuela, México, Peru, Chile, Guatemala e por aí vai, né? Argentina e por aí vai. Enquanto que a América Portuguesa se transformou num único país, o Brasil. Então, a gente vai estudar esse processo de independência no 8º ano e ver que, enquanto os portugueses mantiveram a unidade territorial, conseguiram o controle e a unificação do seu território, que estava sob o domínio deles, os espanhóis não conseguiram essa tática, até porque o rei espanhol foi invadido lá em Espanha por Napoleão Bonaparte, não tinha mais rei, então a parte aqui na América que era dos espanhóis, a chamada América Espanhola, começou a se fragmentar, se dividir em pequenos países. Mas aí, como eu disse, para a gente iniciar esse novo assunto, precisa relembrar esses povos da América Espanhola, ou seja, esses indígenas que tiveram contato com os espanhóis. Nós sabemos que eram muitos, mas os 3 principais, astecas, maias e incas. Então, os astecas estavam localizados onde? Onde hoje é o México. Os maias, onde hoje é o país chamado Guatemala. Os incas se espalhavam por toda a cordilheira ali, do norte da América Central até o sul da América do Sul. Especificamente, local de origem, o Peru. Datação dos astecas, 1325, esse povo se estabeleceu ali. O dos maias, já 300 antes de Cristo, eles já estavam ali, na região da América Central. Os incas, a gente não tem uma datação precisa. Características, os astecas formaram um império unificado, assim como os incas. Já os maias não, eram pequenas cidades-estados, cada uma governada pelo seu próprio rei. Os astecas, que eram um império unificado, tinham um único governante, o Tlatoani. Os incas, que também eram um império unificado, tinham um único dominador, um único governante, que era o chamado Inti, era o nome que se dava ao governante na língua deles. Já no caso dos maias, como eram várias, diversas cidades-estados, cada cidade tinha o seu próprio governo. Principais cidades dos astecas: Tecnotitlán, uma cidade lacustre, ou seja, arrodeada ali de ilhas. Principal cidade dos maias, Tikal. Principal cidade dos incas, Moray. Habitantes: o Império Azteca chegou a ter entre 200 mil a 1 milhão, os historiadores falam. Os maias chegaram a ser 5 milhões de maias. Já os incas, muito mais, entre 10 a 12 milhões. A religião dos astecas: principal deus, Tlaloc, outro deus também, Quetzalcóatl.
Os maias, politeístas. Os incas também politeístas, mas tendo o principal deus o sol, chamado de Inca, daí o nome do império. Sacrifícios humanos. As astecas sacrificavam prisioneiros de guerra e até voluntários, a gente estudou isso. Os maias também sacrificavam para apaziguar a ira dos deuses. Os incas, vez ou outra, sacrificavam humanos, sacrificavam com mais frequência lhamas, a gente também estudou esse animal, né, dos incas, e porquinhos da Índia. Detalhes dos astecas, que eram uma sociedade hierarquizada, cada um ali com uma função, obedecendo a um superior. Já os maias tinham, a gente viu que foi deles que surgiu aquela previsão, né, de calendários, prevendo aí o fim do mundo. Os incas tinham entre eles um trabalho mita, chegaram a construir 23 mil quilômetros de estradas e não desenvolveram nenhuma escrita, ao contrário dos astecas e dos maias. O término dos astecas foi com a invasão espanhola, Hernán Cortés, a gente já mencionou naquele texto colonizar, interrogação, e o novo assunto vai voltar a falar dele também. Já o término que colocou fim aos maias foram secas, fomes e conflitos internos. Para os incas, não temos aí uma definição de como chegou ao fim esse império, já que eles estavam espalhados, né? Não era um povo unificado como os maias e os astecas. Então, só para a gente relembrar um pouquinho esses povos que tiveram contato com os espanhóis aqui na América. Os principais deles, né? Os três principais. Porque sabemos que eram outros, inclusive outros que se aliaram aos espanhóis contra esses principais impérios indígenas. O senhor vai repetir essa parte, porque seu tela, seu áudio travaram. Ok, mas aí está gravando, né? Depois vocês podem revelar. Eu disse que somente isso aqui é para a gente... Eu acho que foi a minha internet que deu um probleminha aqui, avisou. Surgiu uma mensagem aqui. Só para a gente explicar os povos principais, porque não eram só esses, haviam povos menores que, inclusive, se aliaram aos espanhóis para derrotar esses principais povos indígenas da América, da chamada América Espanhola. E aí sim, relembrando isso, a gente pode iniciar o nosso novo assunto, as colonizações espanhola e inglesa na América. E aí nós vemos a conquista da cidade Tenochtitlán, que era a cidade dos astecas, né? Uma batalha aí entre indígenas e espanhóis. Os povos dos indígenas com arco e flecha, os espanhóis com a superioridade militar, cavalos esmagando todo mundo, canhões, pólvora, bacamartes, espingardas e tudo mais. Eu acredito, parece, Joaquim, que é o cara aí da tecnologia, parece que tem uma opção aqui no Zoom que você escreve sobre a projeção, né? Sobre a, acho que é aqui o texto. Isso, olha aí. Para a gente preencher aí, ó. Para explorar livremente as riquezas da América, os espanhóis necessitavam entrar em acordo. Tinha duas alternativas, né, minha gente? Ou faziam um acordo com o governante desses povos indígenas. Quando não queriam um acordo, o jeito era partir para a briga, né? Ó, Jordano, eu estou querendo a sobremesa que está aí na tua geladeira. Se tu não me der de boa vontade, eu assalto tua casa. Era mais ou menos assim a ideia dos espanhóis, né? Ou vocês deixam a gente negociar, roubar, explorar a riqueza de vocês, ou então a gente invade e mata todo mundo, né? Assim, Lu? Bem amigável assim essa relação. E aí, para compreender, vamos preencher aí. Muito fácil. O que são os indígenas? Povos nativos, habitantes das Américas, né? Se não der, gente, para preencher agora, depois vocês voltam a gravação, porque a gente tem o tempo aí de 40 minutos para não fazer como fosse o Ito, né? Pegar a aula do próximo professor, que ele não me escuta. Especiarias. Quem lembra o que eram as especiarias? Coisas só existiam naquela região. Oi? Produtos. Coisas Isso. só existiam naquela região, não tinha mais nenhum lugar. Produtos específicos, muito bem, Joaquim, específicos daquela região. Vamos lá, o Tratado de Tordesilhas. A gente já iniciou falando sobre ele, relembrando ele. O que era o Tratado de Tordesilhas? Uma linha vertical dividida Isso, linha divisória da América. e de Portugal. Entre Espanha e Portugal. Boa. Grandes navegações, muito fácil, né? Expedições marítimas, além mar. Ou seja, além do mar para os oceanos, não é isso? Metrópole. Quem saberia dizer o que é metrópole? Nesse contexto de colonização. Não é hoje, não. Não venha, pelo amor de Deus, dizer que é Maceió, Recife, não, viu? Naquele tempo de colonização, nesse contexto de colonização, que era metrópole?
cidades. O que era uma metrópole? Tinha a metrópole e tinha a colônia, que a gente vai responder na linha de baixo. Nesse contexto de dominação, Espanha, América, o que era metrópole? As capitais. Isso, a capital do reino, a sede do reino conquistador. Conquistador. Muito bem, Joaquim. Colônia era o contrário da metrópole, era o lugar dominado pela metrópole, né? O território dominado. Resumindo assim, bem rapidamente. E aí, o último parágrafo da página 3 vai lembrar para a gente, vocês podem também tirar um print, gente. Se não quiser rever a gravação da aula, pode aí tirar um print aí da tela para responder com calma, né? E aí, o último parágrafo da página 3 vai lembrar para a gente o grande navegador, aquele que chegou primeiro à América em 1492, apesar de ser italiano, chegou com navios da Espanha, o chamado Cristóvão Colombo. Muito bem, a senhora já tirou o print faz tempo. Ela é esperta, não perde tempo não. E batizou essas regiões aqui, o Cristóvão Colombo, e não vamos confundir com os portugueses, de La Espanhola. Eu acredito que seja a Espanhola. Passando aí a página 4, não sei se esses nomes que a gente escreveu, se eles vão ficar ainda na tela. Vão, vai ter que apagar. Agora vamos ver, Joaquim, se eu acerto apagar aqui, parece que tem uma borrachinha, né? Olha, estou conseguindo, tá vendo? Eu não sou tão broco assim, também não sou tão inteligente como o Joaquim, que assiste 2 aulas ao mesmo tempo, no celular, no computador, mas o pouco que eu sei aqui dá para me virar. Alguém leria essa... Como Colombo... Olha, gente, como é interessante, né? A gente viajar no tempo, Ana Lu. E se imaginar dentro do navio de Cristóvão Colombo, quando ele viu pela primeira vez ali os indígenas. Quem lê essa primeira janelinha da página 4 para a gente? Pareceu que não, Mas me pareceu... mas me parecia que era gente que não possuía praticamente nada. Andavam nus com a mãe, lhes deu a luz, e todos os vi. E todos os vi. E todos, Os que vi. todos os que vi. E todos os que vieram jovens, de corpos muito bonitos e caras muito boas, os cabelos grossos quase com o pelo dos rabos de cavalo e curtos. Eles se pintavam de preto e são da cor dos canários, das Ilhas Canárias, nem negros nem brancos, e se pintavam de branco e de encarnado, e do que bem entender, nem tem nenhum ferro. Suas lanças são varas de ferro, sendo que algumas têm no cabo um dente de peixe. Devem ser bons serviçais, e creio que depressa se fariam cristãos. Me parece que não tinham nenhuma religião. Eu comprarei, sendo a nossa ao Senhor. Levarei daqui, por ocasião da minha parte, 6 deles para Vossa Majestade, para que aprendam a falar. Olha, veja que interessante. Tem muitas informações aí interessantes, hein, gente? Cristóvão Colombo, que chegou primeiro às Américas com navios espanhóis, né, em 1492, descrevendo aí a galera que ele encontrou aqui na América, né? Os enfeites, os cabelos, os adornos que eles usavam, suas lanças e tudo mais. Uma primeira coisa que chama a atenção, além dessa descrição, né, claro que a descrição é muito interessante, é como se fosse uma espécie de uma foto, uma fotografia da época, né? Fotografia não de imagens, mas de palavras, descrevendo os habitantes aqui, os nativos. E chama a atenção aí que o Colombo, ele quer como que ganhar o apoio da religião, né? A religião tinha muita importância nessa época, um peso muito grande de influência. Depressa se faria, não tinha religião, depressa se fariam cristãos, porque a igreja incentivando, é claro que o rei, com a bênção da igreja, iria enviar muitas vezes expedições, e a gente já viu que nessas navegações se envolvia o rei, se envolvia a igreja, se envolvia a burguesia, tinha interesse dessas 3 principais classes ali do início da Idade Moderna. Outra coisa que chama a atenção também é o Colombo dizendo que vai levar para a Espanha, né? Ele está escrevendo ao rei da Espanha,
vai levar aí 6 indígenas para os espanhóis que ficaram lá conhecerem os habitantes, ver como eles são e também aprender a língua dos nativos, e os nativos, quem sabe, de repente, aí não estejam falando espanhol, né, Ana Lu? Após a chegada de Colombo, outras expedições chegaram aqui ao Novo Mundo. Olha, Ana Lu só quer ser internacional. Em busca de riquezas, estavam empenhados no desenvolvimento da política mercantilista. E eu estava pensando aqui, gente, enquanto o Joaquim lia, a gente passar para casa, vocês mandarem uma foto caracterizada de indígenas, com a pena na cabeça e o rosto pintado. O que vocês acham aí, como tarefa de casa? Péssimo. Ha! Pegadinha do malandro, eu estou brincando com vocês, e aí é glu-glu. Ó, Glória. essa galera que veio à América tem interesse aí, diz as duas últimas linhas, empenhados no desenvolvimento da política mercantilista. Eles estavam interessados em desenvolver esse negócio chamado mercantilismo. A gente tem que entender, gente, o que a gente lê. O que era essa política mercantilista? A gente já mencionou ela em sala. Ela tratava de 4 coisas, ó. Fiz questão de colocar aí escrito à mão, para a gente relembrar e não esquecer, tá? A gente vai precisar dessa palavrinha mercantilismo por todo o 7º ano e também no 8º ano. Isso só vai chegar ao fim, esse negócio de mercantilismo só vai chegar ao fim lá no final do 8º ano, quando vai surgir outra política que vai acabar com essa política mercantilista. Mas por todo o 7º ano e até o 8º ano, a gente vai precisar dela. Deixa eu aumentar aqui, que eu acredito que a Ana Lu está tentando copiar aí, né? Então, a primeira coisa que formava o mercantilismo era o acúmulo de metais, ou seja, os reinos queriam acumular nos seus cofres, nos seus calabouços, nos seus porões, muitos e muitos metais, ouro e prata. Por isso as navegações. Essa política mercantilista tem tudo a ver com as navegações, eles queriam isso. A política mercantilista é formada pelo acúmulo de metais, pela uma balança comercial favorável, ou seja, o reino deveria vender mais para lucrar e comprar menos. Isso era a balança comercial favorável. Vender mais para ter mais lucro e comprar menos para ter menos gastos. Terceira coisa que formava a política mercantilista ou o mercantilismo. O protecionismo alfandegário. O que é isso? Os produtos de outros reinos a gente encarece para proteger, por isso o nome protecionismo alfandegário. Produtos de outro reino são encarecidos para obrigar as pessoas a comprar os produtos mais baratos do reino da gente. E a 4ª coisa, que é o mais importante, é o pacto colonial. Não pode esquecer disso. O que era o pacto colonial? Que era a 4ª coisa que formava a política mercantilista ou o mercantilismo. No pacto colonial, a colônia, que a gente respondeu lá na página 3, ela só podia comprar e vender da sua metrópole. Entendido? Todo mundo dá um sinalzinho de joia, de ok? Então, relembrando, política mercantilista ou mercantilismo formada por 4 coisas. Acúmulo de metais, os reinos queriam acumular ouro e prata, balança comercial favorável, vender mais e comprar menos. Terceira coisa, protecionismo alfandegário, encarecer os produtos de outros reinos. E 4ª e última coisa, o pacto colonial, obrigar as colônias a só comprar e vender da sua metrópole. Com isso, a metrópole enriquecia e outros reinos não tinham chance de vender os seus produtos nas colônias, né? A conquista dos astecas e dos incas. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, porque a janelinha dos rostos estão impedindo de ler na tela. Posso ler? Vai. Após os primeiros contatos entre exploradores espanhóis nativos da região do Caribe, na América Central, uma expedição liderada pelo espanhol Hernán Cortés chegou ao atual território do México em 1519. Ele foi atraído pelas notícias de que o Império Azteca era rico, poderoso e detentor de consideráveis reservas de ouro. Valeu, Ana Lu. Então, essas informações estavam lá naquele resuminho do capítulo 7 do livro passado, que a gente iniciou a aula relembrando ele. Na capital azteca, olha que interessante, a principal cidade dos aztecas, Tenochtitlán, os espanhóis foram recebidos como representantes da comitiva do deus Quetzalcóatl. Entendeu bem, Joaquim? É isso mesmo. Os indígenas pensaram que os espanhóis eram o quê? Mensageiros de Deus. Divindades, né?
o mensageiro de Deus, o próprio Hernán Cortés, que era o líder ali dos espanhóis, o Deus principal e os outros semideuses, divindades menores, alguma coisa assim do céu, eles pensavam, né? Quer dizer, do céu, Não, da cabeça não do foi índio, né? a invasão. Não foi a invasão dele que deu fim ao Império Azteca? Muito bem. Isso é para muito futuro. bem, isso, muito bem. Bem lembrado, Ana Lu. E aí, veja que eles foram recebidos como divindades, né? Gente, ó, imagina aí que a gente aqui no planeta Terra, de repente, em Garanhuns e Capoeiras, nas cidades aí de vocês, a gente veja um alienígena, né? Que veio de outro planeta, numa nave espacial, uma distância imensurável, que não se tem como medir. Eu não consigo encontrar outra comparação para ilustrar o que tinha se passado na cabeça dos indígenas. Gente que nunca viram, de um jeito de se vestir totalmente diferente, cor de pele totalmente diferente. Quando viam os europeus montados em cavalo, pensavam que era um ser de 6 patas, né? Ou seja, uma realidade nunca vista. É a mesma coisa como se a gente tivesse, não tem outra comparação, como se a gente estivesse vendo hoje um alienígena, né, de outro planeta. Nunca tinha ouvido falar da Europa, de repente chega esse povo totalmente diferente aqui. Então, é claro que muita coisa se passou na mente dos povos dos indígenas, né? Chegamos aí nos 10 minutos, diz a legenda ao lado, que quando Cortés chegou pelo mar, foi confundido com Deus. Ou seja, ele próprio, como eu disse, confundido com Deus e a sua comitiva, outras divindades. E recebido pelo imperador Montezuma, imperador azteca, de forma muito amistosa. Coitado, né, do Montezuma, porque, como a Ana Lu disse, ele estava Mal ali, sabia. não sabia que estava colhendo o seu próprio destruidor. Muito bem, Ana Lu. Outra pessoa termina aí esse parágrafo da página 4. Para a gente concluir nossa aula mais alto. O último parágrafo da página 4. Navio, 600 canhões, 16 cavalos, 2 intérpretes e 600 soldados, os espanhóis conseguiram subjugar uma população de mais de 200 mil habitantes. Numericamente menor, o exército de Cortés soube aproveitar as vantagens de que dispunha. Além das armas de fogo, das armaduras, dos cavalos e dos cães ferozes, esse explorador fez uso das intrigas existentes entre as tribos que estavam descontentes com a dominação asteca. A epidemia de varíola, que dizimou grande parte da população nativa, também contribuiu para a vitória dos espanhóis. Então, a gente já mencionou isso em outras aulas, né, gente? Que os europeus trouxeram, não só espanhóis, mas também portugueses, trouxeram para ajudar a dizimar, matar, diminuir ali o número de indígenas, de nativos, trouxeram doenças desconhecidas para as quais esses nativos não possuíam anticorpos, né? Agora, uma coisa, pode ligar aí o microfone, Jordano e os demais, né? iPhone, que eu não sei quem é, a Cioli, Lara, Melody, Letícia, está por aqui, Gabi, Siqueira, que eu tenho uma perguntinha a fazer a vocês, gente. A primeira linha desse último parágrafo, que a Ana Lu leu, cita para a gente que o Cortés, veja, o Cortés chegou em que data? O parágrafo acima está dizendo, né? Ele chegou em 1519. Então, ele chegou ali mais ou menos, se o Colombo chegou em 1492. E o Cabral em 1500? Aí, nessa América Espanhola, Ana Lu, ou seja, já que o Colombo e o Hernán Cortés vinham do mesmo país, da Espanha, né? Então, o Cortés chegou ali mais ou menos 8 com 9, vai dar ali mais ou menos 17 anos depois do Colombo, né? Aí o parágrafo abaixo diz que quando o Cortés chegou décadas depois de Colombo, trouxe, diz a primeira linha desse último parágrafo, que ele trouxe 2 intérpretes, ou seja, 2 pessoas que sabiam mais ou menos ali a língua dos nativos, para intermediar esse diálogo, né, entre o espanhol, o idioma espanhol e o idioma dos nativos. Onde é que ele foi buscar esses 2 intérpretes? Sendo que eles iam matar todos eles. Sim, mas a pergunta, a curiosidade é a seguinte, Joaquim. Onde foi que o Hernán Cortés conseguiu encontrar esses 2 intérpretes, essas 2 pessoas que sabiam o idioma dos nativos, sabiam fazer essa tradução? O Hernán Cortés falava espanhol, ele traduzia para o Montezuma na língua deles. O Montezuma respondia, ele traduzia para o Hernán em espanhol. Onde é que ele foi buscar esses 2 intérpretes? Professor, não seria mais ou menos, eu não sei se eu estou certo com Colombo. Tem a ver com Colombo. Vai, continua. Ele não levou 6 indígenas para... Olha, muito bem lembrado, né? Jordano lembrou, Joaquim
concluiu. Ele não tinha, quando Colombo voltou, não disse lá ao rei na carta que ia levar 6, não foi? Aqui em cima? Por ocasião da minha partida, levarei 6 deles para Vossa Majestade. Então, esses 6, com certeza, ajudou lá os espanhóis a entenderem mais ou menos o idioma, de maneira que já havia uma possibilidade de interpretação aí. Muito bem lembrado. Para casa, é muito simples, vocês vão responder no caderno essas 3 questões que tem aí na página 5, né? Nós chegamos nos 5 últimos minutos, não vamos atrasar a próxima aula, já estamos comendo 3 minutos aí. Então, vocês vão ler esse texto, responder no caderno essas 3 perguntinhas, de maneira muito bem organizada, como vocês sempre fazem, com o cabeçalho, pulando uma linha de uma resposta para outra, e tira a foto da folha do caderno e manda lá no Classroom. Qualquer dúvida, podem chamar no privado. Ok, gente? Uhum. Bom vê-los aqui. Não tivemos aula semana passada, estava com saudade de vocês aí. Letícia, Cioli, Melody, Lara, Gabi, Arthur Siqueira, Joaquim, Jordana, que segundinho passou aí de pijama, e Ana Lu, menina do Canadá. Valeu. Qualquer dúvida pode chamar no privado. Espero lá no Classroom até às 10 horas de hoje, porque amanhã temos outra aula. Cheiro. Bom vê-lo. Saudade.